Yotomodachi, Daijoubu kai? Como amanhã, se você está assistindo o vídeo no dia que ele está saindo, né, que é o dia 26, amanhã, dia 27, vai estrear Shogun no Disney Plus, né? Deixa eu falar um pouco sobre ele, né? O que nós podemos esperar desta série. Vamos lá. Primeiro, ela foi escrita pelo James Clavell, um romancista muito conhecido pela sua série de livros chamada Saga Asiática, onde ele fala sobre a Ásia, tem coisa sobre a China, sobre a Tailândia, sobre vários países asiáticos ali que não eram tão conhecidos no Ocidente. Ele foi um dos primeiros a lançar esse tipo de coisa, então foi, vendeu muito todos os seus livros, mas esse Shogun principalmente acho que foi o que mais vendeu, só vendeu lançamento assim, muito pouco lançamento, já foi 15 milhões de vendas, e continuou vendendo muito e fez bastante sucesso também no Oriente e no Ocidente aqui, que não sabia quase nada sobre o Japão. Falar principalmente sobre essa aqui do Shogun. Ele participou, o autor participou da Segunda Guerra, foi ao Japão, todo o conhecimento que ele adquiriu, ele foi passado ali. E agora um pouco sobre a obra, é que ela conta mais como se passa em 1600, e ela tem referência ao Tokugawa Ieyasu, antes de chegar no período Edo, que antes até de acontecer a Batalha de Sekigahara, que fez o Tokugawa Ieyasu se tornar o Shogun, né? E aí o Shogun, que está no nome, né, e referenciado aqui ao Tokugawa Ieyasu, se chama como Toranaga. Lembra um pouco do Tokugawa, né? É o daimyo que vai se tornar o Shogun. A gente vê isso pela perspectiva do protagonista, que é conhecido como Blackthorn, né? Ele também ali chamam ele de Andin, né? Que é meio que piloto. Ele faz referência a um outro piloto inglês que chegou no Japão mais ou menos por essa época, que é o William Adams. Então tem essas referências históricas aqui. Então é muito interessante a gente acompanhar isso e ver referências históricas, se está fazendo bem fielmente, o que ele está adaptando nessa série. Já teve uma série lá na década de 80 também. Eu não li o livro todo, faz um tempo que eu li até metade do livro. Eu achei muito bom o livro. Pelo que eu lembro do livro, e dei uma pesquisadinha aqui, o protagonista, o Blackthorn, o navio dele naufraga ali pelo Japão, se não me engano, perto de Izu, no Japão, e aí ele fica por ali, né? Já vê a perspectiva dele. É quase como o filme do Último Samurai com o Tom Cruise, que ele tá lá, né? Ele tá junto com um samurai ali, tem um romance com uma japonesa ali, tem essa pegada. Mas tem, acho que aqui, e também no filme do Último Samurai, fala de um fato histórico que aconteceu mesmo, do último samurai mesmo que teve, que não é o Tom Cruise. Então também tem essa pegada histórica. Então vai ser muito interessante, vai ser muito legal para acompanhar e trazer aqui os fatos históricos que realmente aconteceram, esse foi feito. E, além de ser uma boa série, né, eu tenho esperança que pode ser uma boa série pela matéria que eu li hoje. Eu estou gravando no dia 22. Que o Hiroyuki Sanada, um ator muito famoso, um ator japonês, ele fez também vários filmes japoneses e em Hollywood, diz que está cansado de como Hollywood adapta a cultura dele, né, o Japão, então quer fazer algo mais fiel ao Japão, que seria o japonês realmente, o que aconteceu na época. Então, pode esse cara ter feito. Vou até ler aqui a matéria que tem no site O Vício. Eu vou deixar aqui no comentário fixado essa matéria. Vou ler mais ou menos as falas com os diretores e ele disse. Diretores Justin Marcus e Rachel Kondo. Rachel Kondo, sério, o ponto de vista que Sanada, né, trouxe
foi tão importante e crucial para fazer esta série foi: faço isso aqui em Hollywood, nos Estados Unidos, há 25 anos. Vi todos os erros que Hollywood cometeu ao transmitir minha cultura. Fecha aspas. Abre aspas. Então agora, vamos fazer isso e você pode montar a lista de roupas sujas e podemos examiná-la e tentar evitá-la todos os dias enquanto fazemos essa série. O que significa que o que ele começou a fazer foi dizer: eu conheço a pessoa que você precisa contratar. Eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa pessoa. Shao acrescenta: e você pensaria que ele estaria fazendo isso porque este é o auge de sua carreira, é o papel de sua vida. Não. Ele sempre falava que estava fazendo isso para o elenco jovem, muitos do quais assinaram um contrato para fazer essa série para trabalhar com ele. Ele sempre está fazendo isso pela geração mais jovem. Então, poxa, se isso... Cara, se você é muito legal. Se ele realmente diz todos os erros que pode ter tido na adaptação, em fazer isso na série, em outros filmes que ele participou, em Hollywood, ele deu isso para os diretores. Falou: olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Sempre que tá... Não, isso aqui não tá muito certo, não. Né? Afinal, ele é um japonês, ele cresceu no Japão, ele fez filmes históricos no Japão também. Então, ele deve ter uma bagagem de conhecimento muito grande. E como ele sabe o que foi errado nas adaptações, pode corrigir isso. Isso me dá bastante ansiedade para poder ver. Nossa, tomara que seja muito boa, de verdade, né? Vamos torcer para que seja muito boa. Então é isso o vídeo, né, meus amigos? Fala o que você está esperando da série. Vou deixar também o trailer dela aqui na descrição e no comentário fixado junto com essa matéria aqui. Aí vocês podem ver. Eu tô muito ansioso para ver, né? Talvez eu faça um vídeo falando quando sair o primeiro episódio do que eu achei, ou então do que eu tenho sobre a série como um todo, como ela adaptou. Depois eu vou ler o livro, que eu tenho ele bem aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Ele aqui. Grossão, rapaz. Com preço aqui. Eu acho que é uma das edições mais novas que saiu aqui no Brasil. Né? Se eu não me engano, foi lançado em 2 livros, né? Aqui tá tudo aqui. Olha isso aqui. É gigantesco. Talvez eu leia e fale se a adaptação foi boa comparado com o livro. Vejo como é que é a adaptação histórica, se foi bem feita também, né? Então é isso aí. Vamos torcer para que seja uma boa série também para nos divertir. Até mais.